Jesus está prestes a terminar o Sermão da Montanha, mas antes de terminar, ele nos deixa uma pérola de conhecimento sobre a casa edificada sobre a rocha. E eu separei 10 lições sobre esta passagem reveladora e tremenda. Leia a passagem que está escrita lá no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24 em diante, e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. Então, sem perda de tempo, vamos mergulhar na edificação da nossa casa sobre a rocha. Primeira lição: dois irmãos inseparáveis, o ouvir e o praticar. Jesus deixa bem claro, irmãos, que os dois homens ouviram, mas só um ouviu e praticou. Ele disse no versículo 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, eu vou assemelhar ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A maior imprudência na vida de uma pessoa, meus irmãos, é ouvir essa palavra, pregar essa palavra, conversar sobre esta palavra, ter um exemplar da Bíblia em casa, mas não praticar essa palavra. O que muda a sua vida não é o que você conhece, mas sim o que você coloca em prática. Ouvir e praticar são dois irmãos inseparáveis na Bíblia, estão lado a lado. Por isso, que no versículo 29, o Sermão do Monte, no versículo 29, termina dizendo que Jesus ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Sabe por quê? Porque os escribas conheciam, mas não praticavam, mas Jesus não só conhecia, como também praticava. Jesus era perito, era autoridade, porque ele praticava. Segunda lição: não são as circunstâncias, é o alicerce. As duas casas, irmãos, foram bombardeadas de todos os lados. Teto, parede e alicerce. A chuva, irmãos, atacou o teto, o vento deu contra as paredes e os rios, que aqui se referem às inundações, atacaram a base, os alicerces daquela casa. Mas a casa sobre a rocha permaneceu inabalada. E eu aprendo que não são as circunstâncias que determinam se vamos ficar de pé ou se vamos sucumbir em meio às provações da vida, mas sim onde está firmada a nossa fé, onde está firmada a nossa casa espiritual. Isso sim vai fazer toda a diferença no dia da adversidade. Então, se revista de toda a armadura de Deus para que você possa transpor todas as ciladas do adversário contra a sua vida. Terceira lição, prova do alto. Irmãos, a chuva veio contra as duas casas e essa chuva aponta para provas do alto. Provas do alto são os testes de Deus, os testes que Deus nos envia para nos fazer crescer, para que a nossa fé possa amadurecer cada vez mais. Deus só prova quem Ele quer aprovar. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Já ouvi muita gente dizer também, irmãos, que Deus não nos prova além do que a gente possa suportar, mas só que a Bíblia diz que Deus prova sim. Olha o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Paulo diz que foi provado além de suas forças. Ele diz: não ignoreis a tribulação que sobreveio em nós lá na Ásia, pois que fomos sobremaneira oprimidos acima de nossas forças. Amém? De tal modo que até da vida perdemos a esperança. Se Deus te provar, irmãos, além de suas forças, fique em paz, porque quando faltar a sua força, entra a força
do Senhor. Quarta lição: decepções ao lado, ao redor. Irmãos, o vento veio contra as paredes daquela casa, e esse vento fala das decepções que os homens, as pessoas, nos submetem. Quem quer seguir em frente com Jesus não pode parar nos obstáculos da decepção. As pessoas nos decepcionam, mas Deus não. As pessoas nos abandonam, prometem e não cumprem, mas Deus não. Ele continua sendo o mesmo. Jesus foi decepcionado e traído, mas seguiu em frente. A estrutura para seguir depois das decepções só tem quem ouve e pratica a palavra. Em Lucas 11:27, uma mulher gritou do meio da multidão e disse: bem-aventurado o ventre que te gerou e o seio que te amamentou, Jesus. Mas só que no verso de número 28, Jesus diz que mais bem-aventurado é aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor. Quem ouve e pratica não gerou no ventre, mas gerou Jesus no coração. Quinta lição: tentação vindo de baixo. A casa, irmãos, foi atingida na sua estrutura por um rio oriundo de uma grande inundação. A estrutura, irmãos, aponta para baixo, e esse ataque aponta para aquilo que veio de baixo. A tentação do maligno contra a nossa vida. Deus prova, mas não tenta. Quem tenta é o maligno. A Bíblia diz, Tiago 1,13, que Deus a ninguém tenta. A tentação, irmãos, vem sempre para abater, sempre para destruir, e ela sempre vem do maligno. A intenção do maligno na tentação de Jesus no deserto não era brincar, era destruir. Mas já que Jesus tinha a palavra no coração e nos lábios, o maligno foi derrotado. Já que Jesus tinha uma casa edificada sobre um fundamento, o maligno não resistiu. Ore como Jesus orou ao Pai, dizendo: não nos deixe cair em tentação. Toda vez, irmãos, que o maligno se levantar para te fazer cair, o ouvir e praticar a palavra de Deus te manterá de pé. Sexta lição: quem escolhe o terreno sou eu, quem escolhe o terreno é você, somos nós. Jesus é a rocha, irmãos. Ele preparou toda a estrutura para edificarmos a nossa casa, a nossa fé sobre ele. Só que ele deixou o livre-arbítrio do homem, para o homem escolher o terreno. Quer areia, quer rocha, fica a nosso critério. Repare que na parábola quem escolhe o terreno são as pessoas, é o homem prudente e o homem insensato. E não é Deus que escolhe, quem escolhe o terreno somos nós. Nós é quem escolhemos onde vamos fincar a bandeira da nossa fé. Edificar a casa sobre a rocha é uma escolha diária pelos preceitos e valores da palavra. Amar a Jesus é uma escolha de todos os dias. Então, escolha todos os dias amar a Deus e a Cristo. Sétima lição: não há meio termo. Pela parábola, irmãos, entendemos que só existem duas opções. Ou a nossa casa está sobre a rocha, ou ela é uma casa que está sobre a areia. E é interessante a gente notar que ter a casa edificada sobre a rocha não está no campo das palavras. Não adianta a gente dizer uma coisa e fazer outra. Não adianta dizer que a sua casa espiritual está edificada no fundamento de Cristo se você não procura obedecê-lo, se você não procura agradar a Jesus em todos os teus caminhos. Pela atitude se conhece uma casa sobre a rocha ou sobre a areia. A casa, irmãos, sobre a areia não suporta nada em favor de Cristo Jesus. Um cristão casa na areia, não está disposto a ir até o final. Ei, antes que venham os maus dias, construa a sua casa sobre a rocha. Sabe por quê? Ainda dá tempo. Oitava lição: não existe outro fundamento. Não existe.
Na parábola, irmãos, Cristo deixa isso bem claro, não existe outro fundamento. E eu vou pegar 1 Coríntios capítulo 3, 11 para provar isso aqui para a gente nesse estudo. O apóstolo Paulo diz, porque ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já está posto. O qual é esse fundamento? Ele vai dizer, o qual é Jesus Cristo, ponto final. Amém? Quem não está em Cristo vai ruir. Quem não está em Cristo não estará de pé até o final. As pessoas estão se iludindo, irmãos, com areia. Amém? Areia de falsas religiões, areia de falsos caminhos, areia de falsa alegria, de falsos prazeres. Muitos estão colocando outro fundamento, achando que isso é possível. Então, não se iluda. Fique com a solidez da palavra. Ela é o único alicerce para você e para sua família. Nona lição, vai pegando aí. O fundamento não é visto. Assim como o fundamento de uma casa, irmãos, não é visto, nós também não podemos ver Cristo se não for pela fé. Muitos estão querendo ver para crer, para depois edificar a casa sobre a rocha que é Jesus. Mas isso, irmãos, foge daquilo que Deus determinou. Amém? Deus estabeleceu o critério da fé e só pela fé podemos estar com nossa casa espiritual edificada. Ninguém vê a estrutura da casa enquanto não vem a primeira tempestade. É pela tempestade que a gente vai conhecer se a casa está edificada ou não sobre a rocha. As pessoas podem não ver Jesus, mas verão ele através da sua resistência, da sua persistência e perseverança de ir até o final e não ser abalado pelas tempestades. Alguém vai olhar e vai dizer, Deus é real na vida dele, Deus é real na vida dela. Sabe por quê? Porque ele e ela passaram por essa tempestade, mas não caíram. 10ª lição, problemas iguais, atitudes diferentes. As duas casas estão edificadas, as duas casas sofrem as mesmas tempestades, as mesmas tribulações, o mesmo vento. Os problemas são iguais para as duas. Só que a diferença está na forma de reagir e o resultado quando o problema vem. Só em Deus temos a estrutura, irmãos, que jamais teríamos. Amém? Nossa casa sobre a rocha não é garantia de ausência de tempestade, primeiro ponto, mas sim de permanecer de pé e inabalável em meio às tempestades da vida. Em Cristo eu tenho a estrutura da rocha e não a estrutura da areia. E aí eu vou te dizer uma coisa, se eu não estou em Cristo, a minha casa também teria ruído. Então não adianta eu olhar para a casa que está sendo edificada sobre a areia e falar assim, poxa, mas caiu, eu também cairia. Outros no lugar daquela casa, outros edifícios também cairiam, porque não tem fundamento, não tem base, não tem solidez, irmãos. Só pela palavra que a gente consegue um caminho de vida espiritual sólido. Amém? É pela palavra, é edificados pela palavra, é cumprindo a palavra. Fica com essa visão para a sua vida. Eu vou deixar mais uma lição aqui. Posso abrir um precedente aqui? Eu falei 10, mas eu vou botar mais uma lição aqui. Sabe qual é? Qual foi a prova que veio primeiro? Não foi a chuva? A chuva é Deus provando, não foi isso que a gente falou? Então quer dizer o seguinte, Deus prova primeiro, sabe para quê? Para te preparar, para preparar a sua estrutura para o vento que está vindo e para a inundação que está vindo contra a sua vida espiritual. Por isso que Deus te prova, para te dar estrutura, a estrutura que você não tinha se não fosse Deus na sua vida. O que você achou dessas lições? Comenta aí, diga para mim o que você achou. É muito bom, né, irmão, estarmos sendo edificados pela palavra. E como eu sempre falo, a fonte não para de jorrar.